de responder por aquilo que fizeram. Rui Moreira de Carvalho, António Rodrigues e João Torres são os convidados deste Enfoque. Meus senhores, muito boa tarde. João, começava por si. De alguma forma, António Costa tornou este caso um caso político, quando chamou os partidos, quando fez também disto o tema central, por invocação de Catarina Martins, no debate quinzenal de ontem, anunciou que deveria haver uma revisão daquilo que é as regras do Banco de Portugal, os poderes do Banco de Portugal. Ao ser também António Costa que garante os depósitos dos clientes do Banif, a relação entre o Banco de Portugal e este governo é uma relação, nesta altura, bastante delicada. Terá consequências? Bom, é uma relação que deve decorrer daquelas que são as responsabilidades do Banco de Portugal no momento presente e daquelas que são as responsabilidades do Governo da República. Me parece muito importante salientar 4 aspectos em relação a este caso, que manifestamente é um caso, penso, preocupante para o país e para todos os portugueses. Em primeiro lugar, há dinheiro dos contribuintes do Banif e neste momento há mais de 800 milhões de euros, se não me falha a memória, 825 milhões de euros, fruto da não devolução de 125 milhões de euros da parcela dos 400 milhões de euros, portanto, de capitalização inicial do Estado no Banif. E, portanto, havendo dinheiro dos contribuintes envolvido neste processo, é mesmo necessário que este seja um processo político no que diz respeito à salvaguarda dos interesses dos cidadãos. E parece-me que o Primeiro-Ministro esteve muito bem ontem ao chamar ao Palácio de São Bento as forças políticas representadas na Assembleia da República para ouvir aquela que é a sua opinião e para articular de forma, penso que discreta, mas adequada, a condução deste processo político. Bom, em segundo lugar, é necessário salvaguardar os depositantes do Banif e essa é uma garantia que ontem o Primeiro-Ministro deixou na Assembleia da República, mas não sem deixar de ter um grande realismo para com o problema do Banif. Porque o pior que poderia acontecer, e penso que todos nós temos elementos para acreditar que assim sucedeu no passado, o pior que poderia acontecer é que o problema, ou um problema desta natureza, pudesse ser escondido debaixo de um tapete do Palácio de São Bento. E isso não está a acontecer neste momento, porque o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, tem um discurso de grande realismo e de grande verdade em relação a este assunto, dizendo desde logo que tudo fará, e este é um princípio que eu gostaria também aqui de enunciar como sendo muito relevante, para que os contribuintes sejam o menos prejudicados possível neste processo, e é importante salientar que há um processo de venda do Banif em curso, mas que ainda assim não pode dar a garantia de que não haverá custos para os contribuintes. E por último, como guarda-chuva ou como base transversal para estas notas, parece-me ser muito importante salientar a liderança política, justamente a liderança política deste processo, que passa, em primeiro lugar, por serenar os depositantes e o nosso sistema financeiro. Eu acho que isso, dentro daquela que é a margem possível, com realismo e com confiança por parte do Governo, está a ser feito e está a ser bem feito. Não enganar os contribuintes portugueses, porque há uma necessidade por parte do Governo de salvaguardar o interesse dos depositantes, como referi, mas também o interesse de todos os cidadãos. 825 milhões de euros é um montante, naturalmente, muito relevante, mas ainda que se tratasse de um montante mais pequeno, a defesa da coisa pública é fundamental. Mas ao dizer que altera, que defendam a coisa mas pública. Ao dizer que altera as regras do Banco de Portugal, exatamente. E por último, eu ia precisamente está a dizer o quê do Banco de Portugal? Que o Sr. Primeiro-Ministro, ao anunciar, ao descortinar que é também necessário um novo modelo de gestão para o regulador, está também a pôr a nu aquelas que são as insuficiências que eu penso que são manifestamente reconhecidas por todos com as diferentes crises financeiras que fomos vivendo, fruto, enfim, da queda de três bancos, o BPP, o BPN e o BES. E o Governador deve ou não tirar consequências disso, João? Eu acho que não tem necessariamente de tirar consequências. Eu não sou ninguém para dar conselhos ao Sr. Governador do Banco de Portugal. A mim o que me interessa, do ponto de vista político, evidentemente, é salientar que ontem o Sr. Primeiro-Ministro deixou muito claro algo que me parece ser absolutamente fundamental. É que é necessário assegurar a independência do Banco de Portugal. E neste momento o Banco de Portugal age como regulador,
E, putativamente, dependendo da natureza dos processos, age também como gestor e interventor da banca comercial através da autoridade de resolução. E parece-me ser muito importante que o Banco de Portugal salvaguarde a independência dos seus poderes de regulação, por forma a que não haja nenhuma mistura de funções que seja perniciosa para o sistema no seu conjunto. O facto de o Sr. Primeiro-Ministro ter, de uma forma que me parece ser adequada, alertado para a necessidade de se revisitar o modelo de regulação, parece-me ser, antes de mais, um ato de grande lucidez que beneficiará o país no seu conjunto. António, de alguma forma desvaloriza o Banco de Portugal neste processo, António Costa. Há uma crítica implícita à forma como foi gerido o processo do Banif e também do BES até aqui. Terá consequências naquilo que é o diálogo com o Banco de Portugal? Estas críticas, de alguma forma, são em si próprias uma interferência naquilo que é a independência do Banco de Portugal ou não? São seguramente uma interferência, são seguramente um retirar o espaço de manobra ao próprio Banco de Portugal, na estrita medida em que o Banco de Portugal tem as suas competências estabelecidas por lei, compete-lhe acompanhar, regular todas as situações que digam respeito ao sistema financeiro português e, naturalmente, que há aqui um cerceamento daquilo que tem sido a capacidade que o banco tem para reagir a esta situação. Mas eu julgo que, à volta de toda esta situação do Banif, importa não criar aqui algum tipo de situações onde possamos vir, um buraco negro onde possamos vir a cair. Porque todos nós estamos preocupados em discutir politicamente este assunto relativamente a uma instituição que é sabido que tem problemas de há muitos anos, não é de há 5 anos, nem é a causa primeira da crise do banco, não é uma situação que teve a ver com a crise do próprio país, foi primeiro um conflito dentro do próprio banco que gerou as primeiras dificuldades do banco, mas é curioso também de notar, e tem-se dado pouca atenção a isso, tem-se dado mais importância a esta questão da apreciação política e esta potencial guerra entre governo, talvez só o Primeiro-Ministro, porque o Ministro das Finanças desapareceu desta situação. Aliás, não sei ainda se ainda há Ministro das Finanças, mas lá iremos oportunamente, e agora com o Banco de Portugal. Mas há uma questão que também importa referenciar. Tudo aquilo que tem acontecido nos últimos dias à volta do Banif. Repare-se naquilo que foi a variação do próprio valor do banco nas 2 últimas semanas, entre quedas abruptas da cotação das ações e subidas ainda mais abruptas dessa mesma cotação das ações. Sem grande impacto no valor da própria ação, porque está praticamente a zero. Mas esta semana subiram 75% em termos de valor, o que ilustra que há aqui também um jogo à volta dos interesses do banco que depois se manifesta ainda numa outra dimensão, que é quando se anuncia que o processo de venda está neste momento a correr, é sabido, deveria estar concluído, esperamos que esteja concluído bem até ao final desta semana, mas que dizem que há 6 interessados. Ora, quando um banco cujas ações estão numa situação destas, com tanta especulação à volta, estar a trazer isto para a dimensão política e concordo que o Primeiro-Ministro tenha segurado, em termos de imagem pública, a situação do banco e, obviamente, portanto, não disse mais que aquilo que qualquer um de nós deveria dizer numa avaliação normal da situação, mas, verdadeiramente, o que não se pode cair é numa eventual armadilha de interesses fora do domínio político, dentro do sistema financeiro, por via do jogo daqueles que estão interessados na aquisição do banco. A verdade é que este problema foi, este sim, herdado pelo Partido Socialista, daquilo que foi o governo da coligação, com críticas explícitas feitas pelo presidente do Banif à forma como o anterior governo não quis gerir esta situação para não perder o dinheiro dos contribuintes, ainda mais numa altura pré-eleitoral. Até agora o Primeiro-Ministro não fala, diz que é preciso recato e preservar este assunto na esfera privada, mas foi o Primeiro-Ministro que, quando se falava do BES, dizia que não financiava grupos privados no Parlamento quando o banco já estava em dificuldades. Foi o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, que também disse que estava preocupado com a Caixa Geral de Depósitos, portanto, falando sobre o setor financeiro. Não há aqui uma certa duplicidade de critérios, ou seja, falou do sistema financeiro de forma que prejudicou o sistema financeiro quando era Primeiro-Ministro e agora remete-se ao silêncio por um problema que foi o governo anterior que deixou arrastar, pelo menos. Relativamente à situação do BES, do Banif, não creio que esta situação se possa referenciar. Por isto, o Estado,
através do Governo, interveio em 2012 para tentar evitar a situação difícil do Banif. Quando ocorreu durante esses últimos 3 anos, recordas várias especulações relativamente ao processo de venda do Banif, foi contestada, até porque havia a acusação que podia haver um Estado estrangeiro que podia estar... Equatorial. Eu não queria estar a referenciar, mas verdade que foi essa a situação que na altura se referenciou. E foi travada essa solução precisamente por força de alguma dúvida quanto à origem dos fundos que podia estar em causa, ou pelo menos à natureza dos fundos que aí estavam em causa, ou até mesmo à veracidade da situação. Não me compete a mim distinguir esta situação. Agora, tentou-se várias vezes encontrar soluções relativamente ao banco e não foi possível encontrá-las até ao fim. O Governo terá sido pelo menos isso que foi dito, num determinado momento, uma opção. Primeiro, resolver a situação do novo banco, que era muito mais essencial para o sistema financeiro. Que não está resolvida, nós sabemos isso. E depois descambou esta situação do Banif. É verdade que foi herdada a solução deste Governo pelo anterior, naturalmente, porque estamos a um mês da sucessão do Governo anterior. Portanto, é natural que o problema ainda não esteja resolvido, nem estava no anterior, porque não houve oportunidade para o resolver da forma adequada, sendo que se sabia que o problema teria que ser resolvido até ao final de 2015, e era isso que estava também no calendário do Presidente. Não se quer acreditar... se resolve, mais o banco desvaloriza no processo, não é? Que também tenha assim a noção que, obviamente, que o Presidente do Banif agora pode fazer as declarações que fez, mas o processo negocial de venda está em curso, não nasceu agora, desde o tempo em que este Governo aqui está. Já vinha do anterior Governo e era um processo que passava pelo próprio banco, passava pelo próprio Banif e não pelo peso do poder político. Do capital era do Estado. Com certeza, 60,5%. 60,5%. Rui, muito boa tarde. Sobre este processo do Banif, estamos a 15 dias de acabar o ano e as regras vão mudar a partir do próximo ano. Que avaliação fazes da gestão que tem sido feita, quer pelo Banco de Portugal, quer pelo anterior Governo? Boa tarde, Alexandra. Quero primeiro saudar o João Torres, engenheiro João Torres, deputado. E nesse aspecto eu tive muito de acordo com aquilo que o João apresentou. De facto, ele foi dizendo que a gestão não é governação. O modelo de governação do Banco de Portugal não vai depender deste governo, depende do próprio, e, portanto, não pode ser alterado. A posição do governador não está em causa, nem pode ser posta em causa ao longo do seu mandato. A parte da gestão depende do governo, nomeadamente os atributos à supervisão. Aí estou de acordo. Também, quando referia que o realismo e a verdade não é bem a mesma coisa. Porque o realismo é aquilo que tem que ser feito, que é os depositantes e ao sistema financeiro. A verdade num sistema financeiro é sempre temática do tempo, porque até pode acontecer que uma economia entra em crash e o banco, que hoje está saudável, amanhã não estará. Voltando à parte que não partilho ali do António, que tem a ver com aquilo que foi feito ou aquilo que não foi feito. E muito do que podia ter acontecido que está acontecendo ao sistema financeiro não foi feito. E aqui, a pergunta que a Alexandra colocou, se posso puxar outra vez, do Dr. Pedro Passos Coelho, pôs em causa muita coisa, mas a Caixa de Depósitos não aumentou o capital. O que fez foi emprestou o capital contingencial com uma taxa de 9%. Não é sem querer que este capital, que foi emprestado aos bancos e que já renderam ao Tesouro 1.100 milhões de euros, colocou os bancos numa posição muito desconfortável. O caso do Banif, que ninguém percebeu o que é que aconteceu com a Guiné Equatorial, eu aí chamo, porque a Guiné Equatorial no sistema financeiro é uma coisa chamada compliance. Então, toda a origem e procedimento de dinheiro segue canais muito específicos. E depois da questão do turismo é muito mais forte. E o dinheiro da Guiné Equatorial não tem que ser diferente do dinheiro de qualquer outro país. E sei que aquilo provocou tanto ruído no banco que pode ter levado... Não foi só no banco. Foi na opinião pública também. Não, mas estamos a falar... Então vai na perspectiva do acionista. De alguém que toma uma posição. Rui, mas só para deixar claro isto, eu quando referenciei a questão da Guiné Equatorial, que não quis nomear o nome, não era a questão da origem do dinheiro que estava em causa. Era sim porque já nessa altura estávamos num processo já de tentar encontrar uma solução para o banco. Claro, mas essa solução, não a origem do dinheiro. Foi adiada. Ora, aqui o dever de qualquer governo é prever e não remediar. É fortalecer e não dividir. E hoje o problema do sistema financeiro português é um problema que pode vir a ser grave se não for tomar medidas certas no tempo certo. E um deles é de fortalecer o sistema financeiro. Mas fortalece o sistema financeiro como? Pergunto se a gestão política destes processos ajuda ou desajuda, foi má.
com essas tais questões do imediato para o Orçamento de Estado. É verdade que o dinheiro da causa pública é dinheiro da causa pública, mas tendo havido erros antes de supervisão, que é da CMVM, que é do Banco de Portugal, e não é de agora a questão toda, e falta o eterno problema da culpa morrer solteira, que já vem do tempo do Constâncio, mas este já está a tempo suficiente também para ter as suas responsabilidades políticas, e aqui, política no sentido de decisão administrativa, da tal instrumento de gestão. E aqui nada foi feito, porque na altura era preferível talvez o acionista Estado, com os tais 60,5%, ter perdido 50 ou 100 ou 200 milhões, do que agora pôr em causa quanto é que vai perder. Quanto é que vai perder? Porque agora poucas soluções existem. Imaginemos cenários de não encontrar venda até amanhã. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Fecha-se o banco, nacionaliza-se o banco, abre banco de falência. Qualquer solução dessas, para o contribuinte, vai ser muitíssimo pior do que era, como bem colocou a Alexandra, há 3, há 2 ou há 1 ano. Muito bem, João. Relativamente, e volto a trazer um pouco aqui um comentário que o António fez. Onde é que anda o Ministro das Finanças? Bom, antes de mais, muito brevemente e com toda a elegância, destacar uma coisa que me parece ser muito significativa e relevante daquilo que disse o António, se me permite, que tem a ver com o jogo em torno dos interesses do banco a propósito do aumento muito significativo da cotação, do valor da cotação das ações do Banif esta semana na Bolsa, e eu acho que isto nos poderia encaminhar para outra discussão, e que é uma discussão que eu acho que é muito justa, em torno da forma como hoje o nosso sistema económico e financeiro, não apenas naquilo que depende do Governo de Portugal ou do Banco de Portugal, é desregulado e leva precisamente a causa este jogo em torno dos interesses do banco, que muitas vezes pode adotar a designação de especulação. E acho que é muito útil que essa discussão se faça em Portugal e na Europa, porque me parece que o resultado de grande parte destes problemas é uma consequência da forma como nós conseguimos trilhar um caminho para um capitalismo selvagem que eu acho que não salvaguarda os interesses dos povos e das comunidades e das pessoas em última instância. Bom, mas aí também podemos questionar, João, se me permite, o problema poderá não ser apenas europeu. Podemos questionar se a CMVM... Eu quis partir... Eu disse... Mas podemos questionar se a CMVM... E pode eventualmente ser essa a verdadeira questão. É porque é que só hoje... Eu quis partir da árvore... Exatamente. Porque é que só hoje é que as ações são suspensas? Eu não estava a falar particularmente numa decisão em específico. Estava a tentar partir em 5 segundos, com as dificuldades e os constrangimentos desse exercício, da árvore para a floresta. Acho que é importante não perdermos a consciência das alterações que o nosso sistema económico e financeiro, no seu conjunto, carecem. De alguns ajustes. Em relação à pergunta sobre o Ministro das Finanças, eu acho que, enfim, não será o caso diretamente do António, mas o PSD está desesperado à procura de um alvo no Governo. E já percebemos na Assembleia da República, eu tenho hoje a oportunidade de estar na Assembleia da República como deputado, e já todos os deputados perceberam, e penso que a opinião pública vai percebendo, que essa é apenas uma retórica política, uma narrativa política para tentar fragilizar o Governo. E fruto da desorientação pela qual o PSD e o CDS estão a passar neste momento, estão a tentar, a meu ver, com, se me permite a expressão, tentativas falhadas e sucessivas, encontrar um alvo, ora o Ministro, enfim, ora o próprio Primeiro-Ministro, ora outros Ministros do Governo, e neste caso em particular, parece-me que também, neste caso, se me permite, parece que estão a tentar fragilizar o Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças, obviamente, que tem um papel de enorme relevo no Governo e não está desaparecido. Sucede que ontem houve um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e é natural que o próprio Primeiro-Ministro, nesta circunstância, tenha querido responder às perguntas e às questões que foram colocadas. Vai ser assim ao longo do tempo colocadas. Durar o Governo, seja aos 4 anos ou menos, as decisões importantes, António Costa é o protagonista político deste Governo? O Sr. Primeiro-Ministro é sempre o protagonista político de um Governo, o que não significa que seja ele sempre necessariamente a dar a cara. Ontem houve o primeiro debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro. É natural que o entendimento do Sr. Primeiro-Ministro tenha sido o de ele próprio dar esses esclarecimentos. Não significa que vá ser assim ou o contrário no futuro. Agora, não se pode, em torno de um debate que teria de acontecer necessariamente e no qual o Sr. Primeiro-Ministro foi interpelado para responder a questões sobre o Banif, dizer-se que o Sr. Ministro das Finanças está desaparecido ou nada está a fazer sobre a matéria. É absolutamente normal e
legítimo que o Sr. Primeiro-Ministro tenha respondido às questões que lhe foram diretamente colocadas. Com certeza que sim, mas não haja confusões. Ninguém está a dizer o contrário. Agora, na primeira dificuldade que o sistema financeiro português tem, que é grande, que começou a semana passada, não ouvimos uma única expressão por parte do Sr. Ministro das Finanças. Eu não estou aqui a defender uma lógica nem uma estratégia contra o Ministro das Finanças. Estou preocupado com o Governo de Portugal. E, portanto, tenho a preocupação de verificar onde está o Ministro das Finanças. O Governo que tomou posse há 3 semanas que seja, tem a responsabilidade de todos os seus membros do Governo agirem oportunamente nestas matérias. O Ministro do Ambiente, ao fim de 3 dias, foi à Conferência de Paris e estava lá. O Ministro das Finanças, 3 dias depois, estava em Bruxelas e estava lá. Mas agora, na primeira grande questão que se coloca ao sistema financeiro português, o Ministro das Finanças não está ainda lá. Esteve o Primeiro-Ministro. Porquê? Por uma simples razão. O Primeiro-Ministro está o Governo todo, está o Ministro das Finanças. E você o disse no princípio, quis colocar a discussão numa dimensão política. E fez bem. Fez bem. Não a questão que referenciou de sossegar os também. depositantes, não só de dizer, bom, tudo farei. Aliás, vai ser a expressão que mais vai ficar colada a António Costa, é tudo fará. Vamos ver o que é que fará de facto. Bom, mas é mesmo preciso termos um Primeiro-Ministro com vontade política e que tudo fará para que as coisas aconteçam. Esta é quase que a direita, António, merece esta resposta, depois da Ministra das Finanças ter dito que tinha 0 custos para os contribuintes, o caso do BES. Esta, diz a direita, vai ficar redefinida. É verdade, anda irritada com este termo, não é? Você já sabe isso. Brevemente, António, que eu acho é totalmente e a minha primeira resposta foi esta. É dizer, 3 ou 4 semanas, dizer-se que já não há Ministro das Finanças. Esta é a questão vital. Estamos a falar do sistema financeiro e na discussão do sistema financeiro não o podemos apenas gerir politicamente. Temos que ter cautelas e cuidados e por isso é que não pode apenas ser o Primeiro-Ministro a interferir na resolução deste problema. Politicamente, sim, obviamente compromete o Governo todo, mas não pode deixar os outros protagonistas de se pronunciarem nesta questão. Não consigo, mas senhores, eu agradeço muito a vossa presença no Em Foco, já estamos mesmo em cima do tempo, o Em Foco dedicado ao caso do Banif.